Leaf é consumido pela sua culpa. Seu mestre estava preocupado com ele, mesmo que fosse tudo culpa dele. Ele pensa que seu erro a machucou e, apesar disso, de alguma forma, se sente feliz com essa chance. Santa traz Annie um kit médico com ela, dizendo que Leaf escapou do anexo e contou a ela tudo sobre ser uma bruxa da dor. Ela ordena à garota que jogue fora todos os dispositivos de tortura e a proíbe de aplicar punição física. No entanto, quando Annie protesta, dizendo que estava doente, Sanam quebra uma estátua com um soco, dizendo que se sentia bem. Sanam trata o ferimento de Leaf ela mesma, mesmo que esteja um pouco zangada. Enquanto em faixa, ela deseja que houvesse um feitiço de cura. Leaf cora quando diz que há um feitiço de cura, mas é bastante avançado e complexo, e também tem sérios efeitos colaterais. Sanam então envia a Annie para trazer alguns lanches e depois pergunta a Leaf por que seu irmão fez isso. Ele diz que não tem certeza, mas Legard queria voltar no tempo, mesmo que ele não pudesse voltar no tempo usando seu feitiço. Então, ela de repente pensa que foi porque ele fez um contrato com Muna e Rona que ele mesmo não pôde rescindir e queria voltar no tempo para se certificar de que eles não existam e ele não tenha que enfrentar qualquer inconveniente. Leaf fica um pouco triste ao se lembrar das duas princesas, mas então a aura sinistra de Sanam enche a mansão. Ela diz que fará Legard se arrepender de ter nascido, e se Leaf quiser ser perdoado, ele deve ficar fora do caminho dela. Ele se ajoelha diante dela, dizendo que ela era sua mestra e que o que ela deseja é seu desejo também. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Louis acabou de eliminar o assassino enviado atrás dele, como se já soubesse sobre eles, e ele mesmo está confuso com algumas memórias cuja origem ele não conhece. De volta à mansão de Santa, ela realmente quer punir Leaf, mas como ele está ferido, ela diz a ele que farão isso mais tarde. Por enquanto, ela pergunta onde Legard poderia estar neste momento, e Leaf acha que ele falhou e provavelmente Muna e Rona não foram apagadas da existência, mesmo que ainda não tivessem nascido. Sanam acha que há apenas um remédio para isso, e isso é pular em Louis assim que ela ouvir, e Leaf percebe que não há esperança para ele. Eles trazem alguns lanches, e Leaf diz que vai investigar o paradeiro de seu irmão. Então eles, em silêncio, terminam seus lanches nos próximos dias. Ela e seu familiar agem como no passado, e Kanye continua o mesmo. No entanto, o dia de retornar para casa foi também o dia em que ela recebeu o convite para a coroação. Quando Annie corre até ela com a notícia, Sanam diz a ela para preparar um vestido específico que ela se lembra de ter usado naquele dia, mas surpreendentemente ela não tem esse vestido e veste outra coisa. Para descer e cumprimentar os mensageiros, ela precisava usar outro vestido e pergunta a Annie se realmente não tinha um vestido lavanda com pérolas. Enquanto a garota começa a pensar nisso, ela tem uma dor de cabeça e desmaia. Sanam assegura, preocupada que seja um efeito colateral do feitiço também, mas Leaf diz que cuidará disso e diz a ela para cuidar da reunião abaixo. Ela desce para ver os mensageiros, e isso a faz corar, pois pensa que logo conhecerá o amor de sua vida. No entanto, quando o mensageiro diz que ela está sob prisão por ser uma bruxa, Sanam fica assustada, pois não deveria ter acontecido assim. Ela diz aos soldados que não acredita que Lewis tenha escrito essa carta, e Kanye se posiciona por ela, dizendo que não pode aceitar esse comando, mesmo que tenha sido emitido pelo falecido imperador. Ele diz aos soldados que não há como sua filha ser uma bruxa e mesmo que fosse, ele a protegerá a todo custo. Ver e ouvir isso faz Sanam se sentir calorosa por dentro, e ela decide ser presa e levada para o palácio. Kanye fica chocado, e Sanam usa sua magia para levitar os mensageiros e os soldados, dizendo a seu pai adotivo que ela realmente é uma bruxa. Ela se desculpa por manter isso em segredo, mas então diz que pode cuidar de si mesma e está certa de que persuadirá o imperador de que não representa uma ameaça para o império. Ela sorri para ele, e nesse sorriso, ele vê a mãe de Zana e a abraça, dizendo que não pode perdê-la também. Ela diz a ele que ficará bem e parte para o palácio sozinha, deixando os cavaleiros presos em sua magia. Ela lembra que Louis costumava ser um idiota antes de ela domá-lo, e agora ela tem que fazer isso tudo de novo. Mas, assim que sai e vê a carruagem imperial, ela percebe que isso é o que Louis quis dizer quando disse que seria educadamente escoltada para o palácio. Ela ri, dizendo que ele frequentemente causa mal-entendidos com suas palavras, mas se pergunta por que ele a chamou para perto dele antes do banquete de coroação desta vez.
Enquanto ela parte para o palácio em uma situação desconhecida, a única coisa que a preocupa é que o belo imbecil não a reconheça. No palácio, Ligard está envenenando a mente de Louis, dizendo que todas as memórias que ele tem sobre Sanan são falsas e que a bruxa as plantou em sua cabeça para controlá-lo. Ele diz que seu irmão mais novo era o familiar dela, mas ele não consegue mais tolerar sua conduta maligna e avisa o imperador que a bruxa quer que ele a faça sua imperatriz. Louis já estava planejando fazer isso, e diz a Ligard, que entra em pânico e diz que se o imperador acha que a bruxa pode ajudá-lo a subjugar o poder do dragão demoníaco, ele está errado, pois ela o tomaria e governaria o mundo. Mas então Louis aponta sua espada sagrada para o pescoço de Ligard e pergunta como ele sabia sobre isso. O dragão demoníaco agora está dentro dele, e Ligard está em apuros. Ele culpa seu irmão por querer a felicidade de Sanan mais do que ele a queria, o que levou ao fracasso do feitiço. Ele estava frustrado ao descobrir que seu contrato com as princesas não havia sido encerrado mesmo depois de voltar no tempo. Ele não pode matar o imperador por causa dos poderes do dragão. Louis diz que o interrogará sobre obter informações classificadas posteriormente, mas tem certeza de que pode se defender a si mesmo e ao seu continente da bruxa, mesmo que ela use memórias falsas contra ele. Ligard sugere que o imperador nomeie a bruxa como sua imperatriz e encontre uma cura para a maldição, mas pede que ele não compartilhe a cama com ela, pois ela poderia pressioná-lo a ter filhos o mais rápido possível. Ele alega que Sanan é a bruxa da luxúria e absorve a energia dos homens com os quais se envolve intimamente. Ele inventa mentiras de que, desde o seu baile de debutante, ela não saiu para a alta sociedade porque estava ocupada atraindo homens bonitos de vilarejos e se alimentando de sua energia. Ligard acredita que, desse modo, pode criar uma divisão entre o imperador, que não gostaria de uma mulher escandalosa como sua imperatriz, e assim a garota nunca nascerá, e ele ficará livre. Surpreendentemente, Louis não tem problema com isso e acha perfeito, já que a bruxa mudará quando se tornar imperatriz. Ele ordena a um servo que dê a Ligard moedas de ouro como recompensa, mas ele está frustrado e diz que não quer dinheiro, apenas quer ouvir o raciocínio do imperador. Louis diz que se ele não quer a recompensa, não há problema, mas diz que não tem mais uso para ele e o expulsa. Ligard fica furioso, achando que o imperador está louco e nem sequer o ouviu. Ao mesmo tempo, os servos informam a Louis que a carruagem chegou, e ele cancela o plano de usar os artefatos para suprimir o poder da bruxa. Ele sai para encontrar Sanan, pensando que inicialmente considerou fazê-la cooperar usando medo, mas agora que sabe que ela quer poder e homens fortes, tem maneiras melhores de negociar. Ele a fará imperatriz, dará a ela a liberdade de viver como quiser e manter um harém sob supervisão moderada, em troca de ajuda com a maldição do dragão. Sanan acaba de chegar ao palácio e se sente estranha. Ela pensa que na linha do tempo anterior, Louis costumava vir buscá-la sempre que ela voltava de uma viagem. Ao abrir a porta, desta vez ele está lá novamente. Ela fica surpresa ao vê-lo e pensa que ele também se lembra dela. Ela imediatamente o abraça, perguntando se enviar os soldados foi ideia dele para uma brincadeira. Ela fica radiante, mas ele também não resiste ao abraço e a abraça de volta, pensando que isso era obra da magia da bruxa que Ligard mencionou. Ele acha que é mais forte do que pensava e que nem ele consegue resistir. Sanan diz a ele que estava pensando que ele também se lembrava dela. Ele a abraçou muito forte, e ela diz a ele que estava a abraçando muito apertado. No entanto, ele a chama de bruxa e diz que não esperava que sua magia fosse tão forte e gostaria de ficar assim por um tempo. Sanan fica chocada ao ouvir isso e o empurra, perguntando se ele realmente a chamou de bruxa. Ela está furiosa e pergunta como ele poderia esquecê-la. Ele responde que se lembra de que ela salvou sua vida. Sanan está prestes a dar um tapa nele, mas ele segura sua mão, dizendo que ela está tão apressada como ele se lembra. Ela se pergunta o que diabos está acontecendo, está furiosa e começa a chorar enquanto pergunta se ele já sentiu o toque de uma bruxa. Antes que ele possa responder, ela o esbofeteia, dizendo que era assim que parecia. Nesse momento, um pilar de luz dourada irrompe quando a maldição é selada novamente, e Sanan diz que já teria se divorciado dele se não fosse pelos filhos deles. Ela cria vinhas com sua magia e envolve Louis, dizendo que não precisa de um marido para cuidar deles, apenas precisa fazer os filhos certos. Ligard acredita que o casal está acabado, pois lançou o feitiço em Leaf,
e ele e a mulher que ele amava eram os únicos que deveriam se lembrar de qualquer coisa. Os outros poderiam tentar se lembrar, mas ele não esperava que Louis fosse o que faria isso. Ele pensa que agora que a primeira parte de seu plano é bem-sucedida, ele deve passar para a segunda fase. Enquanto isso, Sanam está frustrada porque seu marido, que sabia exatamente como cuidar dela, não se lembra de nada. Ela diz a ele que não é do tipo que despeja todo o seu amor por alguém se a pessoa não a ama também. Ela diz a Louis que o aniversário das crianças está chegando e, se ele não se lembrar do que ela está dizendo até então, ela partirá com Muna e Rona. Em seguida, ela o beija antes de dizer que vai deixá-lo. Louis fica chocado e quase a chama pelo nome, mas uma dor de cabeça o impede de se lembrar de mais alguma coisa. Sanam está frustrada e decide provocar seu futuro e passado marido mais uma vez. Ela se vira e diz a Louis que, se ele não se recompor, ela o trairá, e depois de tirar sua virgindade, montará um harém. Louis fica tão chocado com isso que ele se força a sair das vinhas espinhosas, se machucando enquanto segura Sanam com raiva e diz que a amará, não importa quem ela goste. Ele tolerará o familiar dela ou qualquer homem que ela trouxer para casa, mas nunca desistirá de ser o único marido dela. Sanam fica chocada, e Louis lhe diz que ela o chocou com aquelas palavras e o trouxe de volta ao normal. Após fazer uma série de perguntas pessoais, ela confirma que as memórias de seu marido estão de volta. Ele se desculpa e diz que está envergonhado, mas não pôde ficar parado quando ela disse que o trairia. E enquanto eles continuam conversando e voltando para casa, Leaf os observa. Ele corre de volta quando os vê saindo, mas fica sem ação no momento em que os vê juntos. Apesar de ficar feliz em vê-los sorrindo, ele sente uma dor no coração. Ele acha que nunca se sentiu tão machucado, mas sem emoção antes, e decide voltar para a mansão Castilla. No entanto, enquanto ele espera que seu mestre o chame, Legarto surpreende com uma visita. Enquanto Leif o agarra pelo pescoço, Legarto diz que tudo acabou entre Sanam e Louis, e agora eles podem ser felizes. Ele diz a Leif para esquecer as crianças, já que elas nunca nasceriam. Mas, ao olhar para o rosto triste de Leif, ele o zomba. No entanto, Leif apenas pede que ele lhe diga como as coisas podem voltar ao normal e, em seguida, pedirá a seu mestre que o mate sem dor. Enquanto Legart ri, Leif usa sua magia para congelá-lo, sabendo que seu irmão não pode usar muita magia devido ao feitiço de retrocesso no tempo. No entanto, Legart tem uma faca com a qual o ataca, mesmo quando Leif o para. Seu irmão diz que foi um idiota por recusar a mulher quando ela estava sendo entregue a ele em um prato de prata. Legart puxa o cabelo, perguntando se Leif sonha com essa mulher o tempo todo e por que ele não faz um movimento. Leif responde que é porque ele gostaria que Sanam decidisse a quem ela quer amar. Ele sonhou muito com ela, mas nem mesmo em seus sonhos Sanam o olhou como seu amante. Ele sempre quis ser abertamente carinhoso com ela, como Louis era, e um dia, quando ele perguntou a ela por que ela gostava dele, eles concluíram que ninguém tem controle sobre gostar e amar outra pessoa, e é por isso que ele sente que não consegue encontrar uma saída de sua situação. Leif sente como se estivesse se afogando e que terá que dizer a Sanam que em breve deixará seu lado, mas é muito doloroso e o faz se sentir patético. Agora, Legart também parou de machucá-lo, dizendo que, mesmo que ele seja um demônio, ele não gosta de machucar sua família. Ele diz a Leif que pode se matar se quiser, mas depois de libertá-lo das correntes de gelo, enquanto ele reclama e Leif está perdendo a consciência, ele ouve Sanam chamando por ele. Esquecendo de tudo, ele corre para o lado dela, pensando que realmente é seu cão. Ela está na fonte do palácio, imaginando por que ele não está respondendo. Ela quer contar a ele que tudo está bem agora e que só precisam pegar Legart, e então tudo voltará ao normal e eles serão felizes novamente. Mas enquanto Sanam se pergunta se Leif já foi feliz, e planeja falar sobre isso com ele mais tarde, ele sai da fonte e está prestes a cair sobre ela. Quando Louis chega ao local e a protege, ele deixa Leif cair, mas Sanam o pega, dizendo que algo está errado com seu familiar. Eles o levam para um quarto, e Louis diz que entrará em contato com os residentes de Castilla, pois Leif deve ainda estar lá. Quando ele sai, Sanam fica para cuidar de Leif. Ele acorda, e Sanam fica aliviada ao ver que ele não tem febre nem infecção. No entanto, ela fica frustrada ao descobrir que tudo foi culpa dos guardas de Leif.
Ela menciona que Leif deve estar em conflito, pois o homem era seu irmão. Leif responde que os relacionamentos não significam nada no reino dos demônios. Era um lugar desolado onde nada poderia ser alcançado, e é por isso que demônios como ele sonham em vir ao reino humano para fazer uma conexão na forma de um contrato. Sanam diz a Leif para descansar, mas quando ela está saindo, ele diz que deseja lhe contar algo, e que essa pode ser sua única chance. Leif diz que ainda a ama, e que parece errado ficar ao lado dela sentindo-se assim. Ele menciona que as princesas precisavam dele quando seus pais estavam ocupados, e se sente envergonhado por elas terem desaparecido por causa de sua culpa. Sanam tenta consolá-lo, dizendo que não foi culpa dele, e que ela estava evitando não apenas a ele, mas sua infelicidade também. Ela percebe que ele estava sofrendo muito por causa dela, e pede desculpas, dizendo que ele merecia uma vida melhor. Leif começa a chorar e segura a mão de Sanam, implorando para que ela não o abandone, porque ele não será ganancioso e ficará em seu lugar. Sanam fica surpresa, porque era isso que ele temia o tempo todo, que ela o afastasse no momento em que ele ultrapassasse seus limites. Ele temia que, à medida que ela tivesse pessoas mais leais ao seu redor, ela não o necessitaria mais. Ele diz que sabe que deveria ir embora, mas que sua vida não tem sentido ou esperança sem ela. Vendo-o chorar assim, Sanam diz que nunca o abandonará, mesmo que possa nunca corresponder aos seus sentimentos, ela sempre o quer por perto como amigo. Leif sorri com a promessa dela. Enquanto isso, Lui enviou um pombo mensageiro para Kane sobre um intruso que planejava fazer mal a Sanam e partiu para a propriedade Castilla em seu cavalo mais rápido. Kane e Anne tomaram medidas rápidas e encontraram Leif congelado devido ao feitiço. Ao vê-lo assim, eles tentaram usar magia, apesar dos riscos, e conseguiram fazê-lo saltar por uma janela quebrada. No entanto, Lui o pegou e o levou para o palácio. Sanam menciona que suas mãos estavam coçando, mas depois vê o rosto de Leif e descobre que as mãos de Lui também estavam coçando, porque ele espancou o demônio quase até a morte. Ela diz que ainda precisam encontrar uma maneira de devolver as coisas ao normal, e Leif responde que contará tudo, mas eles não acreditam nele e continuam dizendo que ele não pode. Os três concordam que ele deve ser punido, espancado, preso e alimentado com as piores refeições, nem mesmo permitindo que ele lave o rosto. Graças a isso, Legard realmente confessa tudo assim que é levado para a cela da prisão. Ele diz a Leif que seu coração era o núcleo do feitiço, então ele terá que abrir mão do desejo por essa linha do tempo para que tudo volte ao normal. Leif também resolve suas sobras de desejos por Sanam e aceita permitir que as coisas voltem ao normal. Ele pensa que, mesmo quando o tempo for restaurado, Sanam lembrará de tudo, e ele a amará mesmo assim. Ele permanecerá ao lado dela, mesmo depois de sua morte e reencarnação, ele a encontrará e a amará novamente. O feitiço é quebrado e eles retornam ao futuro que conheciam. Luna e Rona correm para abraçar seus pais, pois estavam ansiosas por eles. Sanam estava muito feliz por estar de volta e poder fazer o trabalho oficial, terminando tudo antes do prazo e tendo uma festa animada com Lui e Leif. Ela conta a eles que já era feliz antes, mas como se acostumou com os bons dias, esqueceu o quanto eles eram preciosos. Agora ela sabe o valor de tudo ao seu redor, mas parece que esqueceu algo que desejava. Legard ainda está com eles como familiar da princesa, e Luna e Rona brigam para fazer sua maquiagem. Sanam está farta dele e quer que ele volte para Deville Dome, e ele sente o mesmo. No entanto, as crianças não vão permitir que ele faça isso, e trançam o cabelo dele, dizendo que seu irmão mais velho elfo está fofo. Enquanto Leif ri e Sanam fica irritada, as duas princesas dizem que se Legard voltar, ele nunca mais voltará, e então não poderão mais brincar com ele. Sanam diz a elas que ele é uma pessoa má e pede que digam qual delas assinou o contrato. Em vez de responder, Luna e Rona falam em uníssono que vão reabilitá-lo. Os pais ficam chocados e perguntam de onde aprenderam essa palavra, e as meninas dizem que aprenderam com a mãe, que podia pegar pessoas más e transformá-las em boas. Sanam fica surpresa por suas filhas saberem disso, já que ela só lhes contou uma história, e ela descobre que tanto Lui quanto Leif contaram mais histórias às meninas. Os três ficam sem palavras e Legard dá um sermão às meninas, dizendo que elas devem ser cuidadosas com o que dizem na frente das crianças.
Sanam diz a ele para cuidar das crianças, mas como suas filhas estão determinadas a consertá-lo, ela lhes dá uma chance e as meninas o levam alegremente para começar a reabilitação. Os três que ficaram para trás acham que essa foi a punição perfeita para Legard, e ele estava apenas pedindo por isso. No entanto, Sanam ainda não tem ideia de qual de suas filhas assinou um contrato com ele, e aparentemente, Legard ficou tão entediado em Deville Dome que ele assinou um contrato. Ele assinou o contrato cegamente e se encontrou na frente das duas meninas, Rona e Luna. Elas estavam tentando invocar um espírito e pensaram que haviam convocado um elfo, então estavam realmente felizes. Sanam está confusa porque o contrato liga humana de ambas as partes, mas estava oculto neste caso. Leif diz que era possível se o contratante fosse um gênio na manipulação de seu próprio mana, mas eles não sabem se era possível fazer isso subconscientemente. Sanam pensa que uma de suas filhas é um gênio da magia que entrará para a história. Luna e Rona estão fazendo um piquenique com Legard, e enquanto a primeira é madura o suficiente para perguntar por que ele quer voltar para Devildon quando não há nada lá, a outra apenas continua quebrando pedaços de pão em sua cabeça. Ele está frustrado e humilhado, mas de repente sente fome. Depois que as meninas o alimentam, o deixam com os guardas, que o levam de volta à cela da prisão. As gêmeas voltam para o quarto delas, e Rona pergunta a Luna se ela realmente não vai contar aos seus pais que ela foi a que assinou um contrato com Legard e é realmente boa em magia. Luna responde que leu que ser um gênio é chato porque os pais colocam as crianças na escola cedo, mas ela não quer fazer isso. Ela quer passar mais tempo com sua família. Rona diz que também vai esconder o fato de que é um gênio e conta seu segredo à irmã. Enquanto isso, Sanam e Louis estão flertando um com o outro em seu banho. Ela acredita que Rona foi a que convocou Legard porque era habilidosa na magia, e ele acredita que deve ter sido Luna, porque Rona não seria capaz de se conter de se gabar se fizesse algo assim. Em breve, Sanam encontra Marlena Barbosa novamente após muito tempo e a encontra chorando. Marlena diz que seu pai está tentando casá-la com um nobre idoso e pede à imperatriz para ajudá-la. Sanam fica furiosa e quer punir tanto o duque quanto o outro nobre, mas não é tão simples. Marlena diz que quer se casar com o terceiro príncipe do reino de Zurita, que produzia pérolas e corais de qualidade excepcional e havia investido na construção da Torre das Bruxas. O príncipe está vindo para o Império em uma delegação, e Marlena pede a Sanam para ajudá-la, prometendo gratidão eterna. Sanam concorda. Leif conta a Louis sobre isso, e ambos estão preocupados porque o terceiro príncipe, Leon, era conhecido como um mulherengo que podia conquistar qualquer mulher. Os inimigos se unem em prol de um objetivo mútuo, que é manter Leon longe de Sanam, e ela ouve tudo e ri, achando que eles são fofos.